Queridos, você que pode ficar de pé, fique de pé. Com toda a reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Versículo 1 ao versículo 8. O texto é um pouco extenso, mas é para a maior compreensão de todos. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram ainda o meu rosto, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E dito isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado que ninguém, novamente, vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Curva a sua cabeça. Pai, nós precisamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e pedimos ao Senhor que abra a porta da Tua palavra e alcance a cada coração por Tua bondade. Louvamos ao Teu santo e precioso nome e te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. O tema da mensagem é acessando os tesouros de Deus. Quem ouviu, diga amém. Acessando os tesouros de Deus. O texto fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre os tesouros que estão escondidos em Deus. O apóstolo Paulo, cujo nome em hebraico significa Shaul ou Saul, um nome muito comum em Israel, foi o nome do primeiro rei de Israel, é o mesmo nome do apóstolo Paulo, Shaul ou Saul, em hebraico. A igreja de Colosso foi uma igreja que não conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério em Éfeso, enviou Epáfras. E Epáfras abriu a igreja de Colossos. Então era uma igreja que não conheceu o apóstolo Paulo pessoalmente. Glória a Deus.
A carta aos Colossenses é considerada a carta da prisão, assim como a carta a Filemon, Filipenses e Efésios. Ambas o apóstolo escreveu quando estava preso em Roma. Amém? Estando preso em Roma, ele escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios e também a Filemon. Glória a Deus. Paulo fala de tesouros. Repitam comigo, tesouros. Tesouros que estão escondidos. Preste atenção aqui em mim. Eu estou com minha garganta ainda em recuperação. Então eu vou pregar mais tranquilo. Tesouros, quando a gente fala de tesouro, é algo bom, amém? É algo importante, é algo interessante, é algo que desperta um grande interesse. Ali tem um tesouro escondido. Tem gente que dá a vida para poder encontrar o tesouro e abrir o baú do tesouro. Então é algo importante, sim. E o apóstolo Paulo fala de tesouros que estão escondidos em Deus e que existem alguns caminhos que devemos seguir para poder acessar esses tesouros. Não conseguiremos acessar os tesouros que Paulo faz menção de qualquer maneira. Existem alguns caminhos, alguns direcionamentos que precisamos tomar, que precisamos seguir para poder acessar esses tesouros que o apóstolo está falando aqui. Preste atenção aqui em mim. Para acessar os tesouros é necessário primeiro conhecer. Primeiro é necessário conhecer. Se você não conhece, você jamais terá acesso. Então é importante conhecer, porque a partir do momento que eu conheço, que você conhece, que nós passamos a conhecer, nós então nos despertamos a valorizar aquilo que, segundo Paulo, está escondido em Deus. Está escondido aonde? Diga em Deus. Olhe para mim, não é em qualquer lugar que você vai procurar encontrar, é em Deus. Não dá para encontrar em qualquer lugar, só teremos a possibilidade de encontrar se procurarmos em Deus. Se buscarmos em Deus, nós iremos conseguir encontrar ou acessar esses tesouros que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele diz assim no versículo 1: porque quero que saibais, eu faço questão que todos fiquem sabendo quão grande combate eu tenho acerca de vós. Preste atenção nisso aqui. Paulo está dizendo assim: olha, eu faço questão que todos vocês fiquem sabendo que eu não estou aí em corpo, mas em espírito eu estou aí. E não só estou aí, mas estou vendo pelo Espírito como Deus tem prosperado a vida de cada um de vocês. Preste atenção aqui, porque Paulo, ele fala numa ênfase. Alguém que está preso tem que ser espiritual para entender isso aqui. Alguém que está preso destaca numa ênfase acerca de alguns tesouros que precisam ser acessados. E o primeiro caminho que Paulo destaca é que você precisa conhecer, saber. E Paulo diz assim: olha, eu quero que todos fiquem sabendo que eu estou em grande combate acerca de todos vocês e acerca daqueles que eu nem conheço face a face. O que é que Paulo está dizendo? Eu oro por vocês todos os dias. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu estou em combate, em guerra, em favor de vocês. O primeiro caminho que Paulo nos ensina nesse texto é a ênfase da oração de uma liderança. Tem pessoas que não dão ênfase a isso. O que? O pastor está orando por mim? E daí? Eu também sei orar. Quanta simplicidade. A palavra de Deus é a nossa bússola. Quantos estão comigo, diga amém. Paulo diz: eu estou em grande combate
acerca de vós e também acerca daqueles que nem me conhecem face a face. Quem sabe alguém pensava assim, né? Paulo está lá preso, nada mais ele pode fazer. Ei, um homem de Deus, mesmo estando preso, o joelho no chão e orando ao Senhor, é muito mais poderoso do que qualquer potestade do inferno. Quantos creem assim? Mas precisamos conhecer isso para que possamos valorizar e acessar os tesouros em Deus através desse caminho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem muitas pessoas que eles se recusam em ter uma visita pastoral. Imaginem aceitar que o pastor ora por ele ou por ela. Paulo diz assim: olha, eu quero que todos fiquem sabendo que eu estou em grande combate, em grande batalha acerca de cada um de vós. Eu não estou aqui preso em Roma, infrutífero. Não, eu estou orando e eu estou vendo o operar de Deus, o agir de Deus, o manifestar de Deus, porque eu estou orando em favor de vocês e eu creio que o Eterno fará coisas grandiosas. Quantos estão comigo? Diga amém. Paulo está enfatizando que a sua oração em favor dos outros, ele estava preso, mas ele estava intercedendo e a sua intercessão tinha valor. Quando você ora, Deus ouve. Quando o pastor ora por você, Deus ouve. Quando uma liderança ora, Deus está atento, ouvindo, observando, para que possa atender e para que possamos alcançar ou acessar os tesouros que estão escondidos em Deus. E tem muitas pessoas que não conseguem acessar porque não creem. Não creem. Porque se você crê, quando você estiver em dificuldade, você vai orar para o pastor: pastor, ore por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade. Porque se você acreditar, você vai pedir oração. Por que será que a gente não pede? Porventura alguém pediria algo se não acreditasse? Quando se pede oração, porque crer no poder da oração. E o apóstolo Paulo enfatiza acerca dos tesouros que nós poderemos acessar em Deus. E o primeiro caminho é conhecer que existe essa possibilidade em Deus. Paulo está dizendo: olha, Epáfras, fala para aqueles que não acreditam na minha oração, que eu estou em grande combate todos os dias em favor deles, acreditando eles ou não, tendo eles acreditando no meu ministério, na minha liderança ou não, eu estou combatendo todos os dias em favor deles. Bendito seja o Eterno para sempre. É por isso que o pastor ora todos os dias e apresenta a igreja todos os dias, porque Paulo está afirmando aqui no texto que ele orava e ele via a mão de Deus fazendo a igreja prosperar. Você pode receber isso? Diga amém. Glória a Deus. Eu estou em grandes combates. Podemos acessar os tesouros que temos diante de Deus. Paulo está incentivando a todos a crer que mesmo de longe isso é um tesouro que podemos acessar. Glória a Deus, algumas pessoas não veem benefício algum nisso. Olhe para mim aqui. Você gosta de pelejar sozinho? Ok. Tem mirílias e mirílias de demônios contra você. Você gosta de pelejar sozinho? Ok. Tem milhares de demônios contra você. Se você não crer na oração, você não vai conseguir acessar os tesouros escondidos em Deus, para que você tenha a vitória no dia seguinte. Glória a Deus.
Eu só alcanço a vitória no dia seguinte, quando eu me coloco de joelho, crendo que Deus ouve as minhas orações, e quando eu peço oração, acreditando que o Senhor vai me ouvir e vai me dar vitória. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercitar esse nosso conhecimento. E Paulo diz no versículo 2 que para acessar os tesouros que estão escondidos em Deus, nós precisamos estar consolados. Diga comigo, consolados. Consolados. Precisamos estar consolados. Glória a Deus. Estar consolado ou com o coração consolado, é o que Paulo diz assim, ó, versículo 2. Ele está falando das batalhas que ele estava travando. Eu estou em grande batalha diante de Deus por vocês. Versículo 2. Para que os seus corações estejam consolados. Preste atenção aqui. Eu estou em grande batalha acerca de vocês, para que os vossos corações estejam consolados. Por que será que Paulo se preocupa que o coração de todo mundo precisa estar consolado? Deixa eu pregar para você. Estar com o coração consolado é estar abrigado, confortável, protegido, amparado. Paulo orava para que os corações dos irmãos estivessem consolados. Você já imaginou um coração sem consolo? Vamos imaginar um pouquinho. Caminhe comigo aqui na mente desse pregador. Uma pessoa com um coração sem consolo. Meu Deus, como nós precisamos desse treinamento. Imagine uma criança sem consolo. É fácil. Grita, chora, esperneia, corre para lá, para cá, faz birra, porque grita, insiste até encontrar um amparo. Aí a criança para, porque ela foi consolada. Ela vai se manifestar a tal ponto para que alguém venha se condoer e abraçar, amparar, segurar e dar um amparo, e a criança vai acalmar. E um adulto com coração sem consolo é um desastre, é uma bomba, é um perigo. Um adulto sem consolo no coração é terrível. É talvez a pior coisa que você possa imaginar é um adulto sem consolo no coração. Ele não é como uma criança. Ele vai ferir, ele vai magoar, ele vai apelar, ele vai chutar o balde, ele vai inventar coisas, ele vai caçar, procurar, ele vai arquitetar, ele vai imaginar, ele vai criar situações, porque não há consolo em seu coração. A grande preocupação do apóstolo era que todos estivessem com o coração consolado. Olha para mim aqui, deixa eu pregar para você. Paulo se preocupava que a igreja, toda a igreja, mantivessem com o coração consolado, porque ele sabia o problemão que aconteceria se os irmãos estivessem sem um consolo no coração. Um crente que ele não está com o coração consolado, ele não se sente amparado, ele não se sente seguro, ele não se sente protegido. Ele vai querer espernear, ele vai criar uma série de situações. Eu vou pregar para você, preste atenção aí. Deus me deu uma semana estudando isso aqui, para pregar em menos de uma hora. Parece uma coisa sem nexo, né? Mas só Deus na causa. Olhe para mim aqui, por favor. Deixa eu pregar para você. O coração consolado é o sentimento que o apóstolo ensina que precisamos trabalhar em nós
Pois não existe, veja isso aqui, não existe equilíbrio onde não há consolo. A ausência do equilíbrio gera o desespero, gera o desamparado, aquele que não está conformado. Por isso o coração precisa estar consolado, para que o controle, o equilíbrio em Deus apareça. Esses tesouros que nos dão firmeza e segurança para nos aplicar na obra do Senhor, chama-se coração consolado. Eu vou te dar um exemplo de coração sem consolo, para que você possa entender melhor a mensagem. Glória a Deus. A preocupação na batalha espiritual do apóstolo é o quê? Que todos estivessem com seus corações consolados. Você acha que isso não é sério? Para que os planos de Deus possa fluir no nosso meio, o meu coração, o seu coração, os nossos corações precisam estar consolados. Se o meu coração, o seu coração, os nossos corações não estiverem consolados, os planos de Deus encontrarão dificuldades de agir em nós, de fluir em nós, de prosperar em nós. E nós seremos essa barreira, ou melhor, olhe para mim, o nosso coração será essa barreira. O seu coração será essa barreira se o seu coração não encontrar consolo no lugar onde você vive. Paulo está falando da igreja. O lugar onde você vive, o seu coração precisa estar consolado. Amém? Quando vocês estão me entendendo, diga amém. Um coração consolado é um caminho para acessar tesouros escondidos em Deus, para que possamos ser úteis na obra da evangelização. Quando acessamos esse tesouro, encontramos motivo e graça para servir. A preocupação de Paulo maior era que a igreja prosperasse. Diga comigo, prosperasse. Não tem como a igreja prosperar se os corações não estiverem consolados. Essa é a maior preocupação do apóstolo. Eu não sei se é a maior preocupação sua hoje. A maioria das pessoas vivem para si. Imaginam para si, projetam para si. Para Deus não sobra nada, nem os 10% não sobra. Na maioria das vezes não sobra nem os 10% para Deus. E o apóstolo Paulo está preocupado dizendo: olha, eu travo batalhas todos os dias em favor de vocês, para que o vosso coração esteja consolado. No ambiente igreja. Quando meu coração está consolado, eu me encontro em um conforto a tal ponto que eu não vou encontrar espaço para murmurar. As murmurações vêm de um coração sem consolo. Eu consigo enxergar as coisas boas onde eu só conseguia enxergar coisas ruins quando o meu coração está consolado. O dia vai ficar mais bonito para mim, ainda que seja um dia de luto, se o meu coração estiver consolado. Se o seu coração não estiver consolado, você não vai enxergar nada bom. Absolutamente nada será bom. O louvor não será bom. A palavra não será boa. O ambiente não será bom. O momento de culto não será bom se o coração não estiver consolado. Por isso que o apóstolo Paulo se preocupa em dizer: olha, eu tenho travado intensas batalhas para que o vosso coração sejam consolados, todos consolados. Preste atenção aqui. Com o coração consolado, você vai se sentir protegido, seguro, convicto, apto para tomar as decisões na direção do eterno. Ninguém conseguirá se sentir bem se não acessar o tesouro de um coração consolado. O inimigo fará de tudo para que você não
consiga acessar esse patamar de ter um coração consolado num grupo em que você faz parte. Glória a Deus. Alguns eram tão incrédulos que Paulo, se você observar, no versículo 1 até o versículo 8, Paulo fala dessas questões, desses tesouros, e a partir daí Paulo vai enfatizar a divindade de Cristo para aquela igreja. Porque alguns que estavam ali, estavam dizendo assim, Paulo não é absolutamente nada, ele está preso, não pode fazer nada por nós, vamos caminhar por aqui, e Paulo diz, eis, eu estou preso, mas não estou morto. Deus está ouvindo a minha oração. Você tem fé para acreditar nisso? Se eu não me render à palavra de Deus, eu terei dificuldade de entender as coisas de Deus. Preste atenção aqui. Para acessar os tesouros é necessário estarmos unidos em amor. Repita comigo, unidos em amor. Repita, unidos em amor. Mais uma vez, unidos em amor. Paulo fala desse caminho. Esse caminho para acessar os tesouros escondidos em Deus, esse caminho chama-se unidos em amor. Olha o que Paulo diz no versículo 2, ele diz assim, olha, para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Glória a Deus. Enriquecidos da plenitude da inteligência, do conhecimento, do mistério de Deus Pai, Deus Filho, bendito seja o Eterno para sempre. Então Paulo está dizendo que, quando eu estou unido em amor, pelo consolo do meu coração que eu encontrei esse caminho, eu consigo acessar os tesouros em Deus, que algumas pessoas, por não serem espirituais, não entenderem isso, elas não conseguirão acessar. Qualquer coisa vai fazê-la desistir. Mas quem está com o coração consolado, unidos em amor, acessa tesouros escondidos em Deus, que o mantém de pé. Levante a sua mão e diga glórias ao nome bendito do Eterno. O assunto fica ainda mais interessante quando Paulo diz que para acessar os tesouros escondidos, a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar unida para acessar os tesouros em Deus. E quem é que proporciona essa união? Olhe para mim aqui, por favor. Você possibilita essa união. Eu possibilito esta união. Nós possibilitamos essa união. Pastor, mas eu não fui muito com a cara, sabe? Não tem essas pessoas assim? Se converta hoje, por favor. Porque não existe espaço para pessoas assim. A igreja eleita do Eterno. Pessoas assim, elas irão se decepcionar com Deus. Ei, Deus jamais decepciona alguém que nasceu de novo, que entendeu o plano da salvação, que se aprofundou no mistério de Deus. Jamais Deus decepciona aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Bendito seja o Eterno para sempre. A união possibilita você acessar os tesouros escondidos em Deus. A batalha do apóstolo Paulo, para que todos encontrassem o tesouro da união, indica o quanto isso é importante. E se você não se desprender para estar unidos aos demais membros do corpo, você terá muita dificuldade em permanecer como parte integrante deste corpo espiritual que é a igreja. Esta é a grande preocupação e a batalha do apóstolo Paulo. A união e o coração consolado. Duas coisas. Três coisas. Conhecer a eficácia da oração, estar com o coração consolado e viver em união. São três pilares que o apóstolo Paulo destaca como essenciais
para a vida e prosperidade da igreja, para o crescimento do evangelho. Se não houver esses três pilares, a igreja vai ter dificuldade de avançar, a igreja terá dificuldade de crescer, a igreja terá dificuldade de caminhar, porque é necessário conhecer a eficácia da oração, é necessário ter um coração consolado, é necessário estar em união. Pastor, como que se faz isso? Se vira crente, que Deus vai ajudar você. Você pensa que todos aqui aceitaram Jesus e já virou crente? É um processo, dia após dia. Leitura da palavra, de oração, de consagração. É um processo do Espírito Santo me confrontando todo dia, te confrontando todo dia, te orientando todo dia, te exortando todo dia. É um processo que nós passamos a viver para que a obra de Deus cresça. Deixa eu avançar aqui, porque eu quero dar um exemplo para vocês. Um exemplo que vocês todos conhecem. Todos conhecem. Quem aqui não conhece? A história de Judas Iscariotes. No hebraico, Yehudá. Quem não conhece a história de Judas? Tinha um grupo, olha aqui para mim que eu estou encerrando. Tinha um grupo que o amparou por 3 anos. Tinha um grupo que o acolheu por 3 anos. Tinha um grupo de homens de Deus que foram escolhidos a dedo. Os evangelhos apontam que o mestre Yeshua é Jesus em hebraico. O mestre Yeshua caminhou e foi um por um. Chamando um por um, escolhendo um por um. Foram homens escolhidos a dedo pelo próprio Deus. E ele montou, na sua ênfase maior, 12 homens, 12 discípulos. E Judas era um dos 12. Judas foi amparado por 3 anos. Repita comigo, 3 anos. 3 anos aquele homem foi amparado. Ele foi acolhido. Mas aquele grupo nunca conseguiu conquistar o coração de Judas. Faça uma reflexão comigo. Judas nunca encontrou consolo ao seu coração em participar daquele grupo. Aquele grupo, não era nada para Judas. Olha para mim, um grupo que revolucionou o mundo. E ainda revoluciona até hoje. Para Judas era nada. Porque o coração de Judas nunca se permitiu ser consolado por aquele grupo. Ele estava ali, mas não estava. O seu coração vagava. Ele não permitia ser consolado pelo mestre. Ele não permitia ser consolado pelos companheiros que estavam preparados, prontos para dar a vida em favor de Cristo, em favor do Evangelho. Judas participou de um grupo seleto, mas o seu coração nunca foi consolado. Fazer parte de uma igreja não significa nada se você não tiver o seu coração consolado. Ou você abre o seu coração e encontra consolo nele, para que o grupo que você está participando, isso serve para a sua família, isso serve para a igreja, o grupo seja ele pequeno, porque o grupo na época de Cristo e os 12 apóstolos, o grupo era pequeno. Quando Cristo se reunia, na maioria das vezes ele se reunia com os 12, diz o texto. Ele se reunia com os 12, orientava os 12. Judas estava ali em todas as reuniões, ele não faltava uma. O apóstolo João diz que ele carregava a bolsa de dinheiro. A única coisa que enchia os olhos de Judas no meio daquele grupo era o dinheiro que entrava das ofertas. Mas o coração dele não estava ali. Judas se enforcou, se lançou no despenhadeiro, não porque ele não achou amparo para ter o seu coração consolado, não, porque ele era maligno, porque o maligno havia tomado o coração dele. Olhe para mim aqui, ou você entrega o seu coração a Deus, ou o maligno vai tomar o seu coração, e você vai encontrar muita dificuldade de viver em grupo.
de participar em grupo, de compartilhar em grupo, porque Judas encontrou isso. Aquele homem nunca permitiu que o seu coração fosse consolado. Ele era extremamente à parte de tudo aquilo que o mestre ensinou. Olhe para mim aqui, tudo que nós lemos nos evangelhos, Judas participou, visualizou, foi testemunha ocular, mas ele nunca permitiu que nada dos ensinamentos de Yeshua entrasse, penetrasse ao coração dele. A palavra de Deus diz que o maligno, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Me prove se Judas não estava tomado por um espírito maligno que não conseguia dar lugar para Deus. Ele conseguiu a façanha de participar de um grupo de homens que revolucionou o mundo, levando o evangelho. Aquele cara conseguiu participar daquele grupo. Aquele grupo não prestava para Judas. Ei, olha para mim aqui. Abra o seu coração, porque se você não permitir que o seu coração seja amparado, você não vai caber em lugar nenhum, a não ser no inferno para onde Judas foi. Eu não estou pregando heresia, estou pregando verdades de Deus, e de uma maneira sucinta, verdades de Deus, que Deus falou ao meu coração a semana inteira. Essa palavra não me deixou dormir. Eu não consegui dormir com essa mensagem. Você acha que eu vou pregar outra coisa? Paulo diz: as minhas batalhas, as minhas intensas batalhas, é para que todos conheçam a eficácia da oração, tenham um coração consolado e vivam em união, para que possa acessar os tesouros escondidos em Deus. Porque será que Judas não conseguiu acessar os tesouros escondidos em Deus? Porque ele não permitia. Enquanto ele estava com um grupo dos 12, ele também estava com um grupo dos fariseus. Por isso que Paulo fala assim: ó, cuidado para que vocês não sejam ganhos por conversas, filosofias e vãs sutilezas. Paulo diz isso no texto, nós lemos. Paulo fala: tome cuidado. Versículo 4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Judas ia no grupo de Jesus, e à tarde ele ia jogar buraco com o grupo dos fariseus. Não sei se naquela época tinha buraco. Vocês entenderam o que eu quis dizer, amém? Ele participava do grupo dos 12, até orava junto, com o coração fechado. Quando ele tinha uma vaguinha, ele ia jogar dominó com os fariseus, com os saduceus, com Anás, com Caifás. E é onde ele ganhava dinheiro. É interessante que o nosso mestre não quis mudar a vida de Judas. Isso é verdade? Não. Judas não permitiu que a sua vida fosse mudada. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Se você permitir, o Espírito de Deus transforma o homem velho em um homem novo. O Espírito de Deus transforma numa nova criatura. O Espírito de Deus transforma a prostituta numa missionária para a glória do Eterno. O Espírito de Deus transforma o homicida em um homem de Deus para a glória do Eterno. Mas para isso, você precisa permitir que o seu coração seja consolado, como disse a missionária Dolores aqui, frutifique aonde Deus colocou você, frutifique, dê fruto aonde Deus colocou você. Você só vai frutificar e dar fruto se você permitir.
que o seu coração seja consolado. Fique de pé, por favor. Se você conversasse, pudesse conversar com Judas Iscariotes, ter um pouquinho de prosa com ele e falar assim: e aí, Judas, você é do grupo lá do homem lá, você estava lá no meio deles, o que você diz? Aqueles seus amigos lá, vai dar em nada isso daí. O Império Romano é muito maior. Fichinha. Ei, olha para mim aqui. Aqueles homens revolucionaram o mundo. Aqueles homens revolucionaram a história. Aquele grupo que Judas desprezou por 3 anos, revolucionou a história da humanidade. O Evangelho ainda soa até hoje, curando, libertando, salvando, operando sinais e maravilhas. Quantos que estão comigo, diga amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Eu não vou pregar mais, porque nós vamos participar da Santa Ceia.